Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de mergulharmos em uma das histórias mais impactantes e inspiradoras de todos os tempos, eu tenho um pedido rapidinho para você. Se você ainda não é inscrito, clica no botão inscrever-se aqui embaixo. Ajuda muito o nosso trabalho a continuar trazendo conteúdo que edifica e emociona. Deixa aquele like. Seu joinha mostra que você gostou e faz o YouTube mostrar este vídeo para mais pessoas. E não esquece de compartilhar. Envie para seus amigos, familiares, grupos. Essa história precisa alcançar o máximo de corações possível. Agora sim, prepare o seu coração para a incrível história de fé, coragem e livramento sobrenatural, a história de Daniel na Cova dos Leões. No vasto e poderoso Império Medo-Persa, sob o reinado do rei Dario, vivia um homem notável chamado Daniel. Ele havia sido levado cativo de Judá muitos anos antes, mas sua sabedoria, integridade e extraordinária habilidade rapidamente o elevaram a uma posição de destaque. Daniel era tão excepcional que o rei Dario planejava colocá-lo acima de todos os outros sátrapas e administradores do reino. Ele era honesto, eficiente e não havia nele nenhuma falta ou corrupção. Mas a excelência de Daniel despertou a inveja cruel e o ressentimento nos corações dos outros oficiais. Eles não suportavam ver um estrangeiro ascendendo a tanto poder. Decidiram então encontrar alguma falha em Daniel para o acusarem perante o rei. Procuraram por todo lado, investigando seus negócios, sua administração, sua vida pública. Mas não encontraram nada. Daniel era irrepreensível. Frustrados, eles finalmente perceberam que só encontrariam algo contra Daniel se fosse relacionado à sua fé, à sua obediência às leis de seu Deus. Com um plano astuto em mente, foram ao rei Dario e disseram: Ó rei Dario, vive para sempre. Nós, todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores, chegamos a um acordo para que o rei estabeleça um decreto real e faça cumprir uma rigorosa proibição: todo aquele que, durante 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Eles convenceram o rei de que isso era para exaltar sua autoridade. Dario, sem perceber a maldade por trás do pedido, assinou o decreto. E, pela lei dos medos e persas, um decreto assinado pelo rei não podia ser alterado nem revogado. A armadilha estava armada. Daniel soube do decreto. Ele sabia que era uma proibição direta contra sua prática diária de fé. A lei humana se chocava frontalmente com a lei divina que ele servia. Mas Daniel não vacilou. Sua fé não era algo secreto ou circunstancial, era a essência de quem ele era. Exatamente como fazia antes, ele foi para o seu quarto no andar de cima, abriu as janelas que davam para Jerusalém, ajoelhou-se e orou. 3 vezes ao dia, ele orava e dava graças ao seu Deus. Os conspiradores, sabendo o que Daniel faria, estavam esperando. Eles o encontraram exatamente como esperavam, orando e suplicando ao seu Deus. Correram imediatamente ao rei e disseram, com falsa preocupação: Ó rei, não assinaste um decreto dizendo que, durante 30 dias, todo aquele que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? O rei respondeu: É verdade, segundo a lei dos medos e persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram: Daniel, um dos cativos de Judá, não te respeita, ó rei, nem o decreto que assinaste, mas faz as suas orações 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou extremamente aflito. Ele se importava com Daniel e tentou de todas as maneiras encontrar um jeito de livrá-lo antes do pôr do sol. Mas os conspiradores insistiram: Lembra-te, ó rei, da lei dos medos e persas, que nenhum decreto ou estatuto que o rei estabelece pode ser alterado. Relutantemente, e com o coração pesado, o rei deu a ordem. Trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. A cova era um fosso profundo, onde leões ferozes e famintos eram mantidos. Ao jogarem Daniel, o rei, com a voz embargada, disse: O teu Deus, a quem tu serves continuamente, ele te livrará.
Uma grande pedra foi trazida e colocada sobre a abertura da cova, e o rei a selou com seu próprio anel e com o anel de seus nobres, para que nada pudesse ser alterado a respeito de Daniel. O rei Dario voltou para o seu palácio. Passou a noite sem comer, sem entretenimento, e não conseguiu dormir. Sua mente estava fixada no destino de Daniel. Mas na cova, algo milagroso acontecia. Daniel não estava sozinho. Ele havia orado e confiado no seu Deus. E Deus enviou o seu anjo. O anjo fechou a boca dos leões. Eles estavam ali, os predadores ferozes, mas eram incapazes de tocar um único fio de cabelo de Daniel. Ele estava em paz, protegido pela mão divina. De manhã cedo, assim que clareou, o rei se levantou e correu apressadamente para a cova dos leões. Ao chegar perto da cova, ele chamou Daniel com uma voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, pôde livrar-te dos leões? Houve um breve silêncio que pareceu eterno. Então, uma voz respondeu da escuridão: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui achado inocente aos olhos dele, nem fiz qualquer coisa errada contra ti, ó rei. O rei ficou extremamente alegre. Ordenou imediatamente que tirassem Daniel da cova. Eles tiraram Daniel da cova, e não se encontrou nele ferida alguma, pois ele havia confiado no seu Deus. Então, o rei ordenou que trouxessem os homens que haviam acusado Daniel. E eles, suas esposas e seus filhos foram lançados na cova dos leões. Antes mesmo de chegarem ao fundo da cova, os leões os atacaram e esmigalharam todos os seus ossos. Depois disso, o rei Dario escreveu um decreto para todos os povos, nações e línguas que habitavam em toda a terra: faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino nunca será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva e realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Uau! Que história, não é mesmo? Impactante do início ao fim. Se você foi tocado por essa história, reforça aquele like pra gente. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que puder. Essa mensagem de fé e esperança precisa ser espalhada. E se você ainda não se inscreveu, clica no botão aqui embaixo e se inscreva para não perder as próximas histórias e mensagens inspiradoras. Deixe seu comentário aqui embaixo. O que mais te impactou nessa história de Daniel? Eu vou adorar ler e interagir com vocês. Muito obrigado por assistir. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima.